pesquisa, né, para fazer. Sim, o Violões em Foco, inicialmente, como era um projeto que não tinha assim, ele tinha um tempo de vida que eu não sabia se ele ia durar 1 ano, 2, 10 programas, 20. Então a minha ideia foi colocar ali o que não passava na programação normal da Rádio Mac. Quem passava ali? Tuíbio, Brin, Williams, né? Outros violonistas e tudo, mas então assim, a primeira ideia, o primeiro lote de programas, né? Os quase 400 que eu gravei programa de 2008 a 2016, foram quase 400 programas. Então eu peguei assim, falando muito do violão brasileiro, dos trios, quartetos, concerto para violão e orquestra, mas sempre apresentado por nomes que não transitavam ali pela Rádio Mac na programação normal. Tanto que demorou muitos anos, eu fui fazendo programa, eu tinha muito trabalho, muitos CDs em casa de violonistas que eu conhecia, de festivais que eu frequentava na Argentina, no Uruguai, sabe, em Valência, né, ou que eu conhecia, sei lá, em outros lugares que passavam aqui pelo Rio. Então eu fui colocando esses meus CDs. CDs assim, tiragem limitada mesmo, produção independente, então nem a Rádio Mac nunca, se quisesse, não ia nem descobrir isso. Então assim, eu fui passando essas séries. Como o programa começou a engrenar e realmente entrou na programação na grade, né, aí eu comecei a lançar mão dos grandes nomes também, mas sem esquecer desses nomes. E aí eu fiz séries, né? O violão na Europa, quer ver? Teve um programa que eu fiz que foram os professores universitários do Brasil. Sim. Entrevista, né? E um programa com cada programa, depois com cada professor universitário, né? Com quase todos, não vou dizer que eu fiz com todos. Muitas entrevistas por telefone. Depois eu fiz o Jovem Violão Brasileiro, até 30 anos. Sim. Então todo mundo mandava. Isso eu participei. Então, e o pessoal mandava e tinha lá o momento dele na Rádio Mac, os 15 minutos de fama, né? Os compositores. Tinha os primeiros, os dois, né, entrevistados, assim, que me veio na cabeça logo pensando nos compositores, foi Edino Krieger e Nicandro Teixeira, juntos. Porque eles estavam comemorando 80 anos. Aquele programa foi sensacional, porque quando acabou a entrevista, eu estava também muito novo nessa história, o técnico falou assim, beleza, tem 1h20, tem 1h05 de fala, o programa tem que ter no máximo 55 minutos, que horas entra a música, né? Fiz 2 programas. Mas quer ver, tem um programa que tem tudo a ver com a tua loja, que é o programa A Voz do Luthier. Ah, é verdade. Que era cada luthier que escolhia um violonista que tocava com o seu instrumento e falava um pouco. Sérgio Abreu, né, fez uma pequena entrevista. Eu fiz um programa só com o Sérgio Abreu. Agora você puxou na memória que eu nem me lembrava. Pois eu me lembro. A minha memória é para isso. Não, sim, claro. Não, a sua pesquisa nem sempre claro não. Mas assim, porque você estava envolvido ali com a pesquisa para cada programa, etc. E eu tinha séries, né? Essas séries, violão na Europa, violão nisso, violão... Me lembro que uma vez o Thiago Regoto, a gente estava conversando, eu estava fazendo aquela série de origens, que você participou da primeira, que foi a origem do violão carioca, as origens do violão carioca. Então era um programa por mês, porque a gente não tinha condições, a gente não tinha música, a gente tinha que estudar as músicas e gravar. Então era um programa por mês e o Jorge Melo ia de âncora comigo, né? Ia me orientando. Aquelas gravações, algumas foram inéditas, né? Sim. Nunca tinha... a que você tocou eu gravei no meu CD, depois você também agora lançou um EP, né, com ela. Não tinha gravação daquela. Não tinha gravação. E aí foi nascendo o violão paulista, o violão carioca, o violão paulista, que foi o Gilson Antunes que fez o apoio, o violão do Rio Grande do Sul, que foi o Marcos Souza. Aí mais uma vez aquilo que a gente estava falando de congregar, né? De juntar pessoas. Eu não vejo assim nas suas iniciativas algo individual. É minha ideia. Sempre vem pessoas que vão junto ali e você traz junto, né? Aí você está falando do Gilson, aí tem Humberto Amorim também, né? Pesquisadores, Márcia Taborda, né? Pessoas que acabam também interagindo aí com os projetos, né? Então, o Jorge Melo. Então, o Violões em Foco ele acabou ganhando esse viés que nada mais é do que o que eu sempre pensei em fazer desde o início. Desde o início, que esse primeiro, 1984, ele tem um repertório bastante tradicional, que foi aquilo que eu aprendia, que eu tocava. Mas já naquela época eu tinha uma coisa assim, todo mundo tocava suíte 1 para cello. Cara, aquilo me dava nervoso. O suíte 1 para laúde.
Aí eu comecei a ver que a 2 não era muito tocada, aí eu comecei a me animar. Me lembro uma vez o Turíbio falou assim, vamos tocar os estudos do SOR. E eu tinha uma gravação do Bring tocando Larghetta e Allegro do Mozart. Eu falei, poxa, eu não podia trocar o SOR por isso? Ele, tá, vai. Eu sempre saía... O Marcos Lopes era meu colega de aula de violão com o Sérgio Assad. E aí ele Barbieri, eu fiz essa música, é legal. Olha, eu estreiei praticamente todas as músicas do Marcos Lopes, não é? E curioso, era uma música dedicada para mim, mas tinha uma música dedicada para Carlos Augusto. Quem estreava era música dedicada para o Zanon, aí quem tocava era... E eu fui tocando tudo, porque eu queria uma coisa nova.